Ains morre. Parte 2. Ains usou o teletransporte maior para alcançar seu destino, que estava em frente à cabana de madeira na superfície de Nazarick. Albedo, Demiurgo e Lupus-Egina já estavam lá, embora não soubesse há quanto tempo estavam esperando. Albedo e Demiurgo foram convocados por Ains, enquanto Lupus-Egina deve ter sido a encarregada da cabana. Como Lupus-Egina estava encarregada de todos os assuntos relacionados ao vilarejo Carne, ela deveria ter sido dispensada da escala de serviço da cabana, mas isso não era imutável. Talvez outra pessoa estivesse encarregada, mas não chegou a tempo, então Lupus-Egina tinha vindo em vez disso. Seria maravilhoso se fosse o caso. Afinal de contas, isso implicaria que, mesmo que houvesse falta de mão de obra, um sistema para compensar o déficit já estava em funcionamento. Ainda assim, espere aí. Mesmo as Pleiades possuindo aptidões táticas completamente diferentes, suas habilidades de empregada eram iguais. Só fazia sentido que pudessem substituir alguém nessa capacidade profissional. No entanto, em contraste com isso, havia também pessoas que eram difíceis de substituir. Começando com os Guardiões de Andar e a Supervisora Guardiã, havia alguns NPCs com habilidades altamente especializadas que poderiam precisar de alguém para substituí-los por uma razão ou outra. Isto era especialmente verdade porque Ains estava trabalhando arduamente para estabelecer um sistema de férias. Afinal, deixar o Pandora's Hector substituir todos também é perigoso. Para tomar um caso extremo, e se o próprio Ains não estivesse por perto? Por exemplo, se ele estivesse preso, ou se fosse vítima de magias, encantamentos de charme e coisas assim. Embora ele não achasse que tudo entraria em caos sem ele para tomar decisões, ele tinha a impressão de que Albedo e Demiurgo diriam: Ains-sama nunca deixaria isso acontecer a si mesmo, e, portanto, não planejariam circunstâncias imprevistas. Eu preciso avaliar seriamente a necessidade disso, e rápido. Em um tom grave, Ains ordenou que as 3 pessoas que se curvavam para ele levantassem a cabeça. Há quanto tempo, Demiurgo? Sim, senhor. Na verdade, Ains agonizou sobre os assuntos do reino sacro todos os dias, assim como também pensava em Demiurgo diariamente, então tecnicamente não fazia tanto tempo. Mas de fato, fazia muito tempo desde que se encontravam pessoalmente. Então, você provavelmente tem dúvidas sobre o porquê eu agi da maneira que agi. Embora eu gostaria de responder-lhe de imediato, falar neste lugar não é muito apropriado. Vamos a um lugar mais reservado. Ains foi o primeiro a entrar na cabana de madeira. Ele poderia ter vindo aqui imediatamente pois havia um portal-espelho configurado, mas ele não o usou hoje. Havia uma mesa no centro da sala e havia 2 cadeiras de frente uma para a outra em cada lado dela. Ains tomou o assento de honra com familiaridade e sem hesitação. Ele já havia experimentado diversas vezes os problemas que surgiram de não fazer tal ato. Antes ele precisava ponderar qual era o primeiro lugar antes de se sentar, ele agora alcançou o ponto onde ele poderia inconscientemente tomar o lugar de honra. Quando ele se aproximou da cadeira, Lupus-Egina imediatamente puxou a cadeira para que se sentasse. Na verdade, ele era da opinião de que deveria puxar a cadeira para si mesmo. Porém, suas observações de Girknivo fizeram entender que era muito importante para um governante deixar seus subordinados trabalharem. Ainda assim, deixá-los lidar com tarefas triviais como essa deu a Ains, uma pessoa comum, um pouco de dificuldade. Depois que Ains se sentou, Albedo e Demiurgo não se sentaram, mas genufletiram no chão. Atrás deles, Lupus-Egina genufletiu imediatamente também. Eu permito que vocês 2 se sentem. Os 2 guardiões educadamente recusaram em uníssono. Ains mais uma vez concedeu sua permissão para os 2 guardiões, quando eles finalmente se sentaram em frente a Ains depois de um grande agradecimento e gratidão. Lupus-Egina, por outro lado, ficou de pé atrás dos 2. Isso demora tanto e é uma perda de tempo. Não poderia ser mais simples como, ugh. Então, vamos continuar nosso tópico anterior. Antes eu disse que não havia ninguém que precisasse ser salvo, porém, eu resgatei as pessoas do reino sacro. Tenho certeza de que você tem suas perguntas sobre isso, não tem? Não, não mesmo. E por quê? Demiurgo balançou a cabeça suavemente, incapaz de resistir ao desejo de suspirar de admiração. Tudo que o Senhor faz está correto, Ains-sama. Eu sinto que a razão pela qual o Senhor fez isso foi porque viu que tinha méritos que sequer posso imaginar. Exatamente. Se o Senhor acha que precisava ser feito, então deve estar correto, Ains-sama. E as palavras de Albedo congelaram as expressões faciais de Ains. Mas claro, Ains não tinha expressões faciais que demonstrassem isso. O modo como os 2 guardiões, que eram também os guardiões mais experientes em Nazarick, concordaram em uníssono diante dele, o preencheu com vários sabores de terror e ansiedade. Espere, espere. De fato, sim, é verdade. Ains começou a entrar em pânico.
A conversa percorrera um caminho ligeiramente diferente do que ele previra, e por isso ficou confuso e não conseguia pensar claramente no que queria dizer. No entanto, na verdade, em circunstâncias normais, eu teria agido como o imaginou. Ainz estava um pouco confuso. Ele lutou para formar algumas frases e usar conforme apropriado. Mesmo assim, os dois continuaram assentindo vigorosamente, e Ainz achou isso um pouco estranho. Ele continuou falando, esperando desesperadamente ser salvo no último segundo. No entanto, desta vez foi um pouco diferente. Eu não fiz isso porque estava planejando algo. Tendo encontrado uma maneira de emendar suas palavras, Ainz continuou aprazido. Desta vez, eu estava deliberadamente introduzindo uma falha no plano. Qual seria a razão para isso, Ainz-sama? Ainz se inclinou lentamente nas costas da cadeira fazendo Então adotou uma postura bem praticada, uma grandiosa que era condizente com um governante, que um mestre deveria ter, e depois falou. Demiurgo, Albedo. Vocês dois são mais inteligentes que eu. Mas isso. Ainz levantou a mão para impedir que os dois falassem. Estou apenas dizendo que é assim que me sinto. Nesse caso, o que aconteceria se algo inesperado ocorresse durante partes do evento descrito em seu plano? Se tudo acontecesse como você descreveu, tudo seria perfeito e terminaria em excelente forma. Mas bem, seu plano foi realmente exagerado. Eu tinha certeza que falharia, dado que você jogou tudo em seu esquema nas minhas costas. Ainz resmungou em seu coração. Portanto, uma pergunta de repente me veio à mente, Demiurgo. Uma mente tática perfeita não pode funcionar apenas quando tudo está acontecendo conforme previsto, também deve ser capaz de funcionar quando a situação muda drasticamente ou quando diverge de suas expectativas. Quero dizer, eu queria saber se sua adaptabilidade também era louvável. Eu entendo, então é isso. Ele já entendeu. E realmente parece que ele entendeu tudo. Ainz resistiu à vontade de fazer uma observação sobre a velocidade de pensamento sobrenatural de Demiurgo, algo parecido com isso. Você já é tão inteligente, por que acha que eu sou mais inteligente? Está fazendo bullying comigo? Como esperado de você é tão impressionante quanto eu esperava, Demiurgo. Muitíssimo obrigado, Ainz-sama. Ainda assim, peço desculpas, pois pode parecer que eu estava lhe testando. Certamente não, Ainz-sama. Para mim, o fato de o senhor querer avaliar minhas habilidades é uma honra sem igual. Eu certamente retornarei resultados que correspondam às suas expectativas, Ainz-sama. Eu conto com você para isso, Demiurgo. Nesse caso, durante o curso de nossas atividades no Reino Sacro, causarei problemas conforme necessário e você corrigirá o plano em resposta. Está bem com isso? Sim, compreendo. Tudo certo. Ainz se alegrou em seu coração. Ele estava tão feliz que a supressão de emoção foi ativada. Mesmo assim, a excitação ainda permanecia dentro dele. Ótimo, ótimo, ótimo. Dessa forma, mesmo se eu fizer algo errado, posso dizer que estava fazendo isso de propósito. Calma, em primeiro lugar, eu preciso tentar não fazer nenhum erro. Se eu soubesse que acabaria assim, deveria ter dito isso desde o começo. Embora ele não tivesse o mau hábito de se regozijar quando o plano de um subordinado desse errado, era possível que ele acidentalmente fizesse alguma coisa para preocupá-los. Dessa forma, eles não teriam que adivinhar se ele tinha alguma intenção em mente, mas, em vez disso, passariam a revisar o plano conforme necessário. Ainz sentiu a sensação de felicidade que veio com um peso pesado em seus ombros. Sua serva entende suas preocupações, Ainz-sama. Então isso significa que o senhor avaliará simultaneamente as habilidades de cada guardião de andar e de área também. Ao ouvir a pergunta de Albedo, Ainz ficou brevemente intrigado por um momento e pensou: o que ela está dizendo? Contudo, não há necessidade de fazer isso agora. Eu estou fazendo isso pelo Demiurgo, pois ele está trabalhando fora de Nazarick por longos períodos. Quanto aos outros, vou testá-los quando for necessário. Entendo. Agora, para o próximo tópico, o plano inicial era levar o povo do Reino Sacro que ficou ao meu favor e seguir para a parte leste do Reino Sacro até as colinas Abelion, onde os demi-humanos viviam. No entanto, vou alterar esta parte do plano. Eu vou lá primeiro. A partir disso, espalhem a notícia da minha morte. Parecia que o tempo tinha parado por um momento. E então? O que está dizendo, Ainz-sama? Como poderíamos anunciar a morte de um Supremo, Ainz-sama? Esse protesto veio de Albedo. Esta poderia ter sido a primeira vez que ele viu a expressão de Albedo desmoronar dessa maneira. Pelo menos, era assim que o olhar em seu rosto o fazia sentir. Mas antes que Ainz pudesse explicar suas verdadeiras intenções para Albedo, foi a vez de Demiurgo falar. Albedo. Já que o Ainz-sama afirmou isso, ele deve ter algum objetivo maravilhoso em mente.
Você não acha que rejeitá-lo usando a emoção como base é inadequado? Demiurgo. Eu questiono de onde sua calma vem. Você reagiria assim se o Hubert Alan Odley, Sama dissesse a mesma coisa? Ou, Fufu, Albedo. Você poderia me dizer o que quer dizer com isso? Ou significa que tem algo a me dizer além disso? Os dois guardiões se encararam, um com um olhar congelante, e a outra com um olhar incandescente, e uma atmosfera estranha começou a fermentar entre os dois. Essa sensação de asfixia era muito parecida com o que acontecerá quando Ainz estivera lutando contra Chautiar. Talvez fosse por medo ou tensão, mas até Lupusegina estava começando a ofegar com força. Basta! O clima perigoso no ar instantaneamente desapareceu quando Ainz gritou. A mudança repentina fez Ainz se perguntar se ele estava enganado sobre o que aconteceu agora. No entanto, a respiração ofegante de Lupusegina provou que não tinha sido uma ilusão. Acalmem-se, vocês dois. Essa é a razão pela qual eu devo fingir minha morte. Existem atividades chamadas de exercícios de desastre. Devemos nos preparar mentalmente e planejar com antecedência em caso de emergência. Nesse caso, o que você faria se eu morresse? Eu vou começar com você, Albedo. Diga-me o que tem em mente. Sim, eu sujeitaria imediatamente a pessoa que ousasse desrespeitá-lo a experimentar a todo o sofrimento neste mundo e então eu o ressuscitaria, a Insama. Entendo. Sua vez, Demiurgo. Sim. Enquanto me prepararia para a sua ressurreição, eu fortaleceria as defesas de Nazarick e então obteria informações sobre a pessoa que lhe ofendeu. Albedo olhou para Demiurgo com o canto do olho. Simplesmente reunir informações é ser muito tolerante. Independentemente de quem ousar ofender o Supremo, eles devem ser capturados com toda a força que Nazarick pode fazer e então atormentá-los até o ponto em que o ego deles se rompa. Albedo, sinto que o que você diz é muito sensato. Mas o suposto inimigo é alguém que pode matar o Ainsama. Assim, não podemos ser descuidados. Aprender os movimentos e forças do inimigo é vital. Se o inimigo é mais forte do que podemos imaginar, então o lugar em que ressuscitaremos o Ainsama será de suma importância. Antes que a expressão de Albedo se tornasse ainda mais sombria, Ainz bateu seu cajado nas tábuas do assoalho. O duro impacto foi como jogar um balde de água gelada sobre os dois e seus rostos imediatamente recuperaram a calma. Eu não especifiquei que fui morto por alguém. Se as coisas correrem mal, não é impossível que eu acabe morrendo naturalmente de algumas circunstâncias imprevistas. Na verdade, ele não conseguia pensar em nenhuma causa natural da qual pudesse morrer, e por isso estava usando termos tão vagos. Aparentemente, até as duas pessoas que considero as mais inteligentes têm opiniões diferentes. Isso me aflige. É por isso que devemos realizar esse treinamento, para que não haja problema se esse cenário imaginativo acontecer. Os dois abaixaram a cabeça. Claro, eu não sou o único que poderia sofrer esse destino. Demiurgo, como comandante defensivo de Nazarick durante algum ataque, se uma situação inesperada ocorrer e você for levado a óbito, Nazarick pode continuar funcionando normalmente. Sim, eu fiz preparações completas a esse respeito. Lembro-me de ter enviado um relatório sobre isso para o senhor no passado, a Insama. Eu recebi algo assim? Ainz decidiu que seria melhor confiar na memória de Demiurgo do que em sua própria. Uhum. Ainda assim, isso é apenas no papel, não é? A razão pela qual estou perguntando é porque gostaria de saber se você testou para ver se realmente funciona. Eu sinceramente peço desculpas. Eu não fiz isso. Demiurgo inclinou a cabeça, em seu rosto estava uma máscara de profundo pesar enquanto sua voz tremia. Minhas mais profundas desculpas, a Insama. Repassar um relatório sem fazer essa sugestão foi tolice da minha parte. Albedo tinha o mesmo olhar em seu rosto, assim como Demiurgo, quando inclinou a cabeça. Ainz estava cheio de um tremendo senso de culpa. Quem era o culpado? Obviamente era ele, esta foi a verdade nua e crua. Se ele fosse mais confiante, os dois não precisariam se desculpar assim. E essa não era justamente a atitude da escória de chefe que ele queria evitar ser. Não há necessidade de vocês se desculparem. Foi minha culpa não explicar corretamente a vocês. Eu sou o único que deveria ter notado que nenhum teste havia ocorrido. O erro é meu. Ainz inclinou a cabeça até que sua testa tocou a mesa e completou. Tudo isso foi devido à minha indignidade e eu busco o perdão de todos. O quê? A Insama. Por favor não faça isso. Os dois tentaram apressadamente impedir Ainz. No entanto, Ainz não levantou a cabeça. Ele estava muito envergonhado para mostrar-lhes o rosto, pois ele sabia o quão superficial havia sido e que não conseguia sequer ser direto quando se desculpava. Lulupus-Egina, apresse-se e levante a cabeça de Ainz. Eu? Por favor, me perdoe, eu não posso levantar a cabeça de Ainsama à força. Por favor, levante sua cabeça. Todos disseram em uníssono.
Foi só depois que os três, Demiurgo em particular, começaram a parecer especialmente aturdidos que Ains apressadamente olhou para cima. Depois disso, ele ouviu suspiros de alívio dos três. Sou grato por terem aceito minhas desculpas. Agora, quando eu alcançar as colinas Abelion, usaremos minha morte como base para um exercício. Sim. Como está é uma oportunidade rara, por que não realizamos outros exercícios também? Por exemplo, se o Demiurgo e eu formos mortos por alguém, esse tipo de coisa. Neste ponto, Ains começou a se sentir desconfortável com suas próprias sugestões. Dito isso, até eu não planejei totalmente os detalhes quando se trata deste treinamento. Portanto, se tiver um plano melhor, vá em frente e execute-o. Não precisa pedir minha permissão. Afinal, este é um exercício baseado na premissa de que estou morto. Os dois sorriram amargamente. Ains-sama, ter que considerar o senhor morto desde o início da fase de planejamento do exercício é um pouco. É como o Demiurgo diz, Ains-sama. Ha 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 ha, o riso de 3 pessoas soou pela cabana. 2 deles estavam rindo do coração, mas um deles estava apenas fingindo. Ainda assim, vocês não precisam levar isso muito a sério, sabiam? Afinal, o objetivo deste exercício não é espalhar desafetos por toda Nazarick, como aconteceu com vocês dois agora. Apenas gostaria de conduzir vários tipos de treinamentos e acumular conhecimento nesse campo, de modo que todo guardião possa se tornar intercambiável. Bem, eu sei que o que eu disse é inútil, dado aos seus respectivos intelectos. Façam o que acharem que precisa ser feito, na medida em que acharem conveniente. Posso contar com vocês. Agora que ele pensava sobre isso, Suzuki Satoru nunca tinha sido o tipo de pessoa que levará a sério os desastres, então seria realmente convincente quando alguém assim dissesse aos outros para darem o melhor de si. Foi por isso que Ains não podia esquecer de dizer a eles para irem com calma. Depois de ver os dois se curvarem profundamente a ele, Ains disse: agora, sobre o outro assunto de grande importância. Vamos lá, eu consigo. A razão pela qual ele elaborou todos esses fluxogramas e simulou maneiras de discutir com os dois guardiões foi para esse objetivo. Vocês devem congelar todo o progresso na estátua gigante que está atualmente sendo planejada. Compreendo. Nós faremos como o senhor diz. A única frase de Albedo pareceu pôr fim a todo o tópico. A atitude de Ains se transformou de desconcertada a temerosa enquanto ele perguntava nervosamente o que ela pensava. Está tudo bem? Foi ideia sua, não foi, Albedo? Como alguém poderia contradizer uma decisão que o Ser Supremo fez, Ains-sama? Se o senhor disser que é branco, então será branco mesmo que seja preto. Isso é tudo. Ains engoliu em seco. Essa linha de pensamento o assustou e o fez tremer. Eu não gosto desse jeito de pensar, Albedo. Isso é como abandonar o pensamento lógico, e certamente, até eu cometerei erros em algum momento. Ele estava apenas dizendo certamente, mas parecia que estava acontecendo o tempo todo. E nesse caso, se eu for capturado e manipulado, a pessoa que fez lavagem cerebral na Chautiar ainda está lá fora, se esqueceu. Embora não seja necessário questionar todos e cada um dos meus objetivos, se eu sugerir algo e você pensar em outra coisa, então me informe. Compreendo. Albedo e Demiurgo se entreolharam com os olhos apertados. Então, posso perguntar por que o senhor deseja interromper a construção? O objetivo dessa estátua não é deixar que o mundo entenda melhor sua glória, Ains-sama. Ains riu friamente em seu coração. Minha grandeza não é algo que só possa ser expressa através de objetos materiais. Ele lembrou que essa frase recebeu a aprovação de Neia. É perfeita. Não seria melhor ensiná-los com objetos materiais? Afinal, os tolos são aqueles que não conseguem ver nada além do que está diante de seus olhos. As palavras de Albedo paralisaram Ains. Era como um arremessador jogando uma bola em um batedor, mas em vez de tê-lo arrebatido de volta para ele, o batedor o pegou e jogou de volta com força total. Entendo. Você tem razão, Albedo, mas... Enquanto Ains agradecia sua voz por não tremer, ele lutou para que seu cérebro funcionasse, e então desistiu quando nada veio à mente. Mesmo querendo dar de ombros, ele não podia permitir que sua imagem como um governante desmoronasse diante de seus subordinados. Não, esqueça. Tenho certeza de que Albedo pode identificar pelo menos 5 das falhas que eu descobri, e os méritos superam esses defeitos. Nesse caso, não há mais nada para eu dizer. C5, 5 falhas. Demiurgo, preciso discutir algo com você depois. Posso fazer uso de seu intelecto por um tempo. Mas é claro. Eu não esperava nada menos do senhor, Ains-sama, e pensar que o senhor disse que nossas mentes são superiores, realmente, sua humildade não conhece limites. Os dois começaram a ficar confusos e Albedo curvou a cabeça profundamente. Eu realmente sinto muito, Ains-sama. Já que meu plano de construir sua estátua já recebeu sua aprovação, permita-me suspender temporariamente a construção.
Eu sinceramente peço desculpas. Bem, não dá para evitar. Prossiga, Albedo. Ainz tinha apenas lançado uma observação improvisada, mas Albedo e Demiurgo pareciam anormalmente abalados por isso. Ele podia até ouvir Lupus Egina sussurrar incrível, por trás deles. Ele olhou para longe, sentindo-se culpado porque ele mais uma vez confundiu os dois ao falar tolices. No entanto, ele estava feliz que o plano para construir a estátua gigante fosse brevemente interrompido. A seguir, preciso fazer algo sobre os 4 festivais com meu nome, como o Dia de Ação de Graças do Grande Rei Feiticeiro, o aniversário do Rei Feiticeiro e assim por diante. Se o Dia de Ação de Graças do Grande Rei Feiticeiro for cancelado porque a estátua foi cancelada também, isso deixa apenas 3 deles. Além disso, se estes fossem festivais normais, eu não me importaria em querer pará-los. Na verdade, Ainz certa vez indiferentemente sugeriu um plano para organizar festivais. Porém, isso levou à formação de um comitê do festival, fora deveras estranho e embaraçoso. Ainz suspirou forte e alto em seu coração, e então olhou para Demiurgo. Tudo bem, agora resta os detalhes que preciso discutir com o Demiurgo. Depois disso, você usará o demônio que convocou, este seria Jaldabaoth, aquele que usou para atacar a cidade, correto? Sim, de fato, é isso mesmo. Portanto, eu tenho alguns pedidos. O primeiro diz respeito a um projeto pessoal que estou realizando e que não está indo muito bem, pelo qual precisarei da sua ajuda. Ah, não se preocupe, não há necessidade de ficar muito preocupado com isso. E a segunda coisa é, você pode comandar para que aquele demônio lute comigo.